Está começando o programa Missão 360, histórias ao redor do mundo, histórias de missionários, histórias de pessoas que decidiram entregar a vida para Jesus e falar de Deus para outras pessoas também. Hoje é um tema muito especial e eu começo mencionando para você analisar com o tempo depois o livro de Apocalipse capítulo 14, que fala sobre um movimento que tem pregado verdades eternas para todas as nações, tribos, línguas e povos. Vamos conhecer um pouquinho mais desse movimento? Nosso programa de hoje mostra as realidades do movimento missionário adventista e como você pode fazer parte desse maravilhoso ministério. E por isso nós começamos com um relato especial sobre um dos crescentes desafios da missão, as cidades da janela 1040. Todos os dias as pessoas saem de suas casas. Elas aglomeram as ruas. Carros, caminhões, pedestres e até mesmo bicicletas começam suas jornadas diárias. Você já olhou ao seu redor e se perguntou quantas delas conhecem Jesus? E se olharmos para o mundo, a mesma cena acontece em todo o mundo. E se pudéssemos saber quantas dessas pessoas conhecem a Jesus? Então, vejamos o mundo de hoje. Quantas pessoas verdadeiramente conhecem a Jesus? Hoje, existem cerca de 7 bilhões e meio de pessoas vivendo no mundo. Os cristãos compõem 1/3 desse número, o que significa que 2/3, ou cerca de 4 bilhões de pessoas, não conhecem Jesus como seu Salvador. Durante algum tempo, muitas denominações cristãs falaram sobre a janela 1040 como um retângulo imaginário desenhado no mundo para mostrar a área que é menos alcançada pelo Evangelho. Se você imaginar um mapa do mundo, a janela 1040 vai de 10 a 40 graus da latitude norte e se estende do norte da África até a Ásia. Inclui o Oriente Médio, a Índia e o Sudeste Asiático. Embora seja uma pequena parte do mundo, é densamente povoada. Cerca de 60% da população mundial vive aqui. A região tem sido o lar de algumas das pessoas mais pobres do mundo e a casa da maioria das principais religiões mundiais, incluindo o judaísmo, hinduísmo, budismo e islamismo, estão aqui. Há também muitas pessoas que não seguem nenhuma religião. Existem mais de 5.800 grupos de pessoas não alcançados na janela 1040. Isso é aproximadamente 3 bilhões de pessoas. A janela 1040 também abrange as cidades que mais crescem. As pessoas estão inundando grandes cidades como Mumbai, Tóquio, Jacarta, Casablanca e Beirute, onde podem encontrar trabalho. À medida que crescem, essas cidades estão melhorando a infraestrutura, educação e desenvolvimento econômico. Como em qualquer cidade, também há áreas onde as pessoas lutam para ganhar a vida. Quando se fala no trabalho missionário, muitas vezes se pensa em aldeias remotas. As pessoas ainda vivem em aldeias remotas, mas à medida que mais pessoas se reúnem nas cidades, as aldeias se tornam verticais. Estas aldeias verticais também são conhecidas como condomínios verticais. O número de pessoas em um prédio alto é igual ou superior ao número de pessoas em muitas dessas pequenas aldeias. Mesmo sem saber, esses condomínios estão fazendo seu papel de aldeias. Muitos complexos de apartamentos hoje têm 1 ou 2 andares que apresentam lojas e restaurantes. Então, as pessoas que vivem nesses edifícios se tornam parte de uma comunidade de apartamentos e raramente têm que deixar sua aldeia, exceto para trabalhar. Em países como a Indonésia, adventistas estão trabalhando para iniciar novas igrejas nessas aldeias verticais. Alguns até começaram pequenos centros de influência para oferecer um ponto de conexão com as pessoas dessas comunidades. Por favor, ore pelas pessoas da janela 1040, especialmente pelas aldeias verticais, e obrigado por seu apoio que ajuda a tocar vidas na janela 1040. Os desafios são muitos e você pode se perguntar como fazer a diferença para alcançar tantas pessoas com o amor de Cristo. O líder mundial da missão da Igreja Adventista, Gary Krause, fala um pouco sobre esse assunto. Vamos aprender. Nos evangelhos, Jesus modela o ministério holístico.
Os escritos de Ellen White resumem o método do ministério de Cristo em 5 etapas: seu amor em ação. Ela fala sobre como o Salvador se misturou com pessoas, como desejava o bem delas. Ele também mostrou simpatia e ele ministrou suas necessidades. Ele ganhou confiança e então ele os pediu para segui-lo. E cada uma dessas etapas é de vital importância. Se saltarmos uma, então sabotamos o método. E nós precisamos ter certeza de que cada componente está moldado de acordo com cada pessoa. Mas não é tão fácil, necessariamente, seguindo o passo 1, 2 e 3. Às vezes elas se misturam, mas cada componente garante que os discípulos estejam preparados de forma abrangente. E hoje somos chamados a seguir o método de Jesus. Algumas pessoas vão para um extremo, onde elas apenas se misturam, mostram simpatia, mas nunca se aproximam do convite. Outras pessoas são fortes para convidar, mas esquecem do resto. Precisamos do todo junto. O método de Cristo é o único que trará um verdadeiro sucesso. Esse método deve começar em algum lugar e a grande comissão nos diz para ir. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele habitou entre nós, como disse João. Ele lançou sua tenda entre nós e este é o primeiro passo crucial. É o alicerce do ministério holístico. Precisamos sair dos bancos e nos incorporar na comunidade, seguindo o exemplo encarnado de Cristo. Isso significa fazer amizades, fazer conexões com pessoas da comunidade e fazer isso como pessoas que desejam o bem. Nós fazemos isso porque é assim que Jesus começou. Essa é a forma como ele modelou e é a base de todo o ministério holístico. A segunda etapa para demonstrar simpatia é tão importante porque descreve a abordagem na qual agimos. Não fazemos isso por motivos egoístas, não fazemos isso para obter estatísticas de batismos, fazemos isso porque amamos as pessoas. Jesus fazia porque tinha compaixão. Nós vemos a forma como ele tratava suavemente as pessoas. Pecadores eram maltratados e desprezados, mas Jesus as recebia com amor e conversava com elas. E enquanto lidamos com pessoas, elas podem ser difíceis, elas podem acreditar de maneiras diferentes de nós. Precisamos replicar essa compaixão, esse amor, essa gentileza, essa bondade do nosso Salvador que se misturava com as pessoas e mostrava simpatia. O método multidimensional do ministério de Cristo começa se misturando com as pessoas. Então mostra simpatia e depois ministramos suas necessidades. Não podemos ignorar isso. Ministrar necessidades no método de Cristo é muito importante. Muitas vezes assumimos que sabemos quais são as necessidades. Nós não paramos para pesquisar e ver quais são essas necessidades. Podemos ajudar desde pessoas muito pobres até as pessoas muito ricas. Também existem pessoas que são solitárias, deprimidas ou longe dos filhos. Alguns anos atrás, a Igreja Adventista tinha um slogan maravilhoso chamado A Igreja Solidária. Não podemos nos dar esse nome, temos que merecê-lo. E temos que fazer isso cuidando das pessoas, ministrando suas necessidades. Pleasure. Take care. Um passo importante do método do ministério de Cristo é ganhar confiança, mas deve ser um processo natural. Depois de se misturar com as pessoas, mostrar empatia, ministrar suas necessidades, chegamos no ponto onde eles confiam em nós. E quando as pessoas confiam em nós, então essa é a plataforma para que possamos nos envolver em um diálogo espiritual, poder conversar sobre algo mais do que o clima ou a política. E é nessa fase, quando ganhamos confiança, que realmente nos conectamos com pessoas. E vemos como Jesus fez isso com tanta frequência, porque ele era um com as pessoas. Ele as amava tanto e mostrava-lhes compaixão. Ele os convidava para suas reuniões sociais. Mesmo os pecadores, sabendo que ele era o Santo Filho de Deus, gostavam de estar perto dele. E isso fornece a plataforma para que possamos falar com eles sobre coisas espirituais importantes.
Uma parte vital do método de Cristo é realmente convidar pessoas para segui-lo. Estamos nos misturando, sendo empáticos, ministrando as necessidades, mas precisamos procurar e orar por oportunidades para realmente convidar pessoas a aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador. Isso geralmente vem de forma natural, porque o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, mas precisamos procurar as oportunidades para fazer esse convite. E como o assunto surge naturalmente em várias situações, contamos às pessoas sobre o porquê Jesus é tão importante para nós. Claro, existem amigos a quem mostramos simpatia, mas eles nunca aceitam Jesus. Ainda assim, mostramos o amor e a compaixão e continuamos sendo amigos, porque é o exemplo que o próprio Jesus modelou. É uma oportunidade maravilhosa para mostrar aquilo que Jesus faz em nossas vidas e convidá-los a fazer parte de sua maravilhosa salvação. A beleza do método do ministério de Cristo é a maneira como ele fala em todas as dimensões da nossa vida. Ele fala sobre a importância da crença, mas também toca nossas necessidades físicas, nossas necessidades emocionais e nossas necessidades mentais. E o método de Cristo é algo que funciona em qualquer lugar, entre qualquer grupo de pessoas. É particularmente eficaz nas áreas urbanas, onde vemos como os centros de influência são uma plataforma para colocar em prática o método de Cristo. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele pregou, ele ensinou, mas ele também curou. E hoje somos convidados a seguir seu método, porque apenas o seu método trará um verdadeiro sucesso. E no programa de hoje você tem acompanhado os desafios desse movimento missionário chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais histórias inspiradoras para mim e para você. Até já! Já estamos de volta com o programa Missão 360, lembrando que você pode enviar mensagens para a gente aqui através do Facebook, das redes sociais, facebook.com/missão360, e a gente vai fazer questão de mostrar aqui na tela a sua mensagem interativa durante o programa também. Aproveitando, eu mando um abraço para aqueles que estão acompanhando a gente nesse momento: Luzenir Carvalho, Anabel Nascimento, ela se intitula Evangelista Dalva Mota, e também Gleice, da Igreja Adventista, ela mencionou aqui, e outras pessoas, milhares de pessoas acompanhando Missão 360 também. Por falar em rede social, você enviou para a gente as fotos da sua igreja, de igrejas que você visitou, que estão sendo construídas, e a gente vai apresentar agora no programa. Vamos à primeira igreja enviada para a gente aqui, a Igreja Adventista Fronteiras, que fica no estado do Piauí. Quem enviou para a gente foi o Jesus Luciano. Aqui enviou essa mensagem, a gente agradece o Jesus Luciano e todos dessa igreja do Piauí também, todos os piauienses acompanhando Missão 360. Mais uma igreja, a Igreja Adventista Jorge Est, em Mateiro, na Zâmbia. Essa é fora do país, mais uma igreja servindo a Deus e cumprindo a missão. Igreja Adventista em Pelotas, no Rio Grande do Sul, os gaúchos acompanhando a gente também, você no sul do Brasil, seja bem-vindo, que Deus abençoe. E muito obrigado àqueles que enviaram a foto para a gente também. A Igreja Adventista Central de Rivera, no Uruguai, a Jamilizim foi quem enviou para a gente. Mais pessoas de fora do país também acompanhando Missão 360. E a gente vai agora à última igreja, a Igreja Adventista Vila Isabel, em Cariacica, no Espírito Santo. No primeiro plano é a lição da Escola Sabatina, o guia de estudos que os jovens acompanham na igreja todos os sábados. Com certeza é um jovem que enviou essa foto para a gente aí. E também ao fundo a bela igreja em Cariacica, no Espírito Santo. Lembrando que você pode enviar sua foto também através do Facebook, no bate-papo do Facebook do Missão 360 NT. Esse é o nosso Facebook. Agora tem mais histórias, vamos acompanhar mais uma delas. E a missão é algo que pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Fique com a gente e você vai ver uma mensagem missionária do líder mundial da Igreja Adventista, falando um pouquinho mais sobre missão. How are you? My name is David, and we're the local
local church community, and we're passing something out for you. It's a small gift for you to read. Yeah. É importante que todos participem no envolvimento total dos membros, ajudando o próximo a ver Jesus, através da saúde, da literatura, nas atividades de porta em porta, no alcance da mídia ou em atividades musicais. Esperamos que em todo o mundo mais pessoas entendam que isso é uma parceria solidária. Todos devem estar envolvidos em sair e fazer contato com as pessoas. Everybody, please head out those doors as fast as you can. Grab a partner and grab a colored piece of paper and follow it to your exit. We'll see you out the streets. We just want to welcome you guys to bus number 3. My name is Ranella, and I will be serving you today. Don't you feel like you're on Ranella Airlines or something? Líderes da Igreja Mundial uniram forças com os jovens para compartilhar Jesus em Maryland, nos Estados Unidos. While Kyle is passing these out, you guys can grab the little canvas that should be in there. It's a little colored piece of paper. You can get this out and start looking at it and going over your canvas, what you're going to say at the doors. Hoje tivemos um momento maravilhoso com tantas pessoas de todo o mundo, representantes de cada uma das divisões, reunidos sob a liderança de jovens, todos para ajudar as pessoas a entender o envolvimento total dos membros. Cada um de nós foi às ruas para compartilhar Cristo, por meio da literatura e da oração. I'm so pleased to participate in the project because I expected to see more people closed, and we found a lot of people open, ready to receive a word of prayer, a pamphlet. They're more open than I imagined. Meu nome é Aiden Wu e atualmente sou estudante. Hoje fui de porta em porta com o secretário da Divisão Norte Ásia do Pacífico. Na nossa última porta, vimos um homem com o carro estacionado na garagem. Este homem saiu e nós começamos a explicar que somos amigos da Igreja Adventista e nós lhes demos algumas literaturas e folhetos. Depois disso, ele nos disse: "Interessante, eu recentemente procurei por uma Igreja Adventista do Sétimo Dia." Então ele continuou: "Por que os cristãos não estão mantendo o sábado do sétimo dia?" E eu respondi: "Bem, aqui estamos nós. Nós lhe entregamos um livro e eu disse a ele que aquilo explicaria como o sábado é parte do amor de Deus." Ele disse: "Com certeza vou ler." Literatura é um dos meios mais fáceis de fazer isso, seja compartilhando os livros com as pessoas nas casas ou nas ruas e depois perguntando: "Posso orar por você?" With her niece, I have loved ones that are sowing with help. And my Father, please bless her and bless her family as well. And we ask this in the name of Jesus Christ. Amen. Todos podem participar do envolvimento total dos membros, todos fazendo algo por Jesus. Convido você a fazer parte desta grande atividade mundial, usando os talentos que Deus lhe deu para fazer parte desse movimento poderoso, pois em breve Jesus voltará. Quando falamos de missão, é sempre importante lembrar que Deus tem um plano cósmico em mente. Um plano de redenção muito mais amplo do que simplesmente encher o céu de gente. Aqui, em sua palavra, nós encontramos a descrição de um plano envolvendo toda a criação. E dentro desse contexto, a família de Deus, a sua igreja, tem uma participação fundamental. Falando sobre esse plano cósmico, o apóstolo Paulo, dos mais extraordinários proponentes da missão divina, ele afirma que Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E dentro dos propósitos de Deus, a igreja tem um papel essencial. Paulo continua no 3º capítulo de sua carta à igreja cristã de Éfeso. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Você percebe? Dentro do plano de Deus, em sua sabedoria eterna, Ele estabelece um grupo especial, uma comunidade com um propósito único. Paulo ele também afirma: ao lerem isto, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Mas afinal, que mistério é esse? E que isso tem a ver com a missão? O mistério é que, mediante o evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Em outras palavras, através de Jesus Cristo, as barreiras raciais não mais existem. Perceba aqui que agora judeus e gentios, todos aqueles que não são judeus, são reconciliados tanto com Deus como com um ao outro. Mediante o plano de Deus, uma comunidade é formada onde qualquer tipo de hostilidade e ódio é vencido. Agora, grupos diferentes de pessoas que se viam de uma maneira ou outra superiores a outros pertencem a um mesmo corpo, a comunidade de Deus, a sua igreja. E o que isso significa? Em primeiro lugar, que a igreja não é uma estrutura institucional apenas. As pessoas são a igreja. Ela não é simplesmente uma mera coleção de indivíduos isolados. Ela possui a natureza de comunidade que é absolutamente vital para a sua existência. Além disso, também podemos ter a convicção de que essa comunidade existe pela ação direta de Deus, através do trabalho realizado por Jesus Cristo e continua através da presença do Espírito Santo. A igreja, portanto, não é o fruto da imaginação humana. Essa comunidade de pessoas, todos aqueles que um dia decidirão viver em obediência à orientação dada por Deus, aqui em sua palavra, foi constituída com um propósito. Ela existe para o cumprimento de uma missão. E que missão é essa? A mesma missão de Jesus Cristo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E como agentes da esperança, cada membro da comunidade de Cristo deve não apenas compreender, mas acima de tudo estar envolvido na missão de compartilhar com outras pessoas a sua própria história, a sua experiência, fazendo assim discípulos para o reino de Deus. E o próprio Jesus Cristo afirmou aos seus seguidores: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. E o que isso significa? Em Jerusalém, comece a compartilhar sua experiência com Deus, com as pessoas que estão próximas de você. Comece na sua casa, com sua família, com seu vizinho, com seus amigos, mas não para aí. Quando Jesus disse na Judéia e Samaria, Ele tinha em mente que nós devemos também compartilhar nossa vida com pessoas diferentes de nós. Pessoas que de certa forma estão perto, mas ao mesmo tempo distantes de nós. E além disso, Cristo também quer que nós tenhamos uma ação ainda mais ampla em toda a terra. Deus quer pessoas de todos os lugares, nações, línguas, povos, etnias fazendo parte da sua família. Essa é a nossa missão. Só que você pode estar se perguntando: isso é impossível. Para nós, sim. Para Deus, não. Se formos fiéis ao seu propósito para a nossa vida, o que parece impossível deixará de ser, porque essa é a nossa missão, a missão da igreja, de acordo com o propósito eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que você está esperando? Faça parte você também da família de Deus e cumpra com a missão. Com certeza você se inspirou com as histórias de hoje, histórias que falam sobre esse grande movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem aceito o desafio de falar do amor de Deus para todos os cantos da terra. Agora eu faço um desafio para você. Se envolva, participe também com esse movimento. Esteja sendo guiado por Deus, pregando as verdades eternas em todos os cantos da terra. Que Deus te abençoe, que Deus te use aonde você estiver e que realmente você seja uma inspiração na vida das pessoas, assim como Jesus foi também. Forte abraço e até semana que vem com mais um Missão 360. Até mais!